A paz do Senhor, meu querido irmão e irmã. Nós estamos aqui para continuar nossa série de estudo sobre as epístolas de João. Hoje falaremos sobre a segunda epístola de João, a qual somente tem um capítulo. Vamos para a leitura do texto, do verso 1 ao verso de número 12. A palavra do Senhor nos diz assim: o ancião, ou em outras versões, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, as quais amo na verdade. Não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós para sempre, estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Verso 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo aos seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Meus irmãos, olha, João aqui, diante da sua epístola, ele está lutando contra pontos muito importantes diante daquele século, diante daquele momento, a qual ele estava vivendo, onde estava surgindo ali o gnosticismo e o dualismo, onde o gnosticismo se caracteriza por acreditar que Jesus Cristo veio somente em espírito, e o dualismo se caracteriza em acreditar que Jesus Cristo veio como um holograma, era visto, mas não era palpável. Dessa maneira, nós percebemos a necessidade da pregação do verdadeiro Evangelho. Então, João escreve essas 3 cartas combatendo estas questões diante daquele momento a qual aquele tempo estava. Então, vemos aí essas questões importantes. E é importante citar que onde houve esse momento do primeiro século, houve o surgimento de muitos evangelhos superficiais, evangelhos errados, claro, porque o único evangelho é o que centraliza o Cristo Jesus, e um desses foi o próprio gnosticismo e o dualismo, falando sobre Cristo, divergindo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Dessa maneira, João aqui se refere no verso de número 1 à senhora eleita e aos seus filhos. Aqui nós já vemos a questão de eleição,
é um ponto muito amplo, mas o que eu quero citar aqui hoje é que há duas opções sobre a quem essa carta foi escrita, mas há uma grande dificuldade de uma definição completa. Dessa maneira, vemos que quando ele se refere à senhora eleita, poderia ser considerado como uma mulher, uma irmã, que teria muitos filhos, ou a própria igreja, porque a igreja, na palavra de Deus, é citada como a noiva de Cristo. Então ela pode ser referida de uma forma feminina. No verso, nós precisamos perceber as seguintes questões. É que ele vai citar a palavra verdade 5 vezes. No verso 1, no verso 2, verso 1 e verso 2. Ele vai citar em verso 3 e no seguinte prosseguir dos versos. Porque quando ele está falando sobre o amor, sobre aquilo que é o centro, que é o primeiro mandamento, etc., há uma grande ligação aí. Porque o amor que Paulo ensina, o amor que João ensina, o amor que o próprio Cristo Jesus nos ensina, é um amor na verdade. Olha bem, as quais amo na verdade. Ou seja, nós entendemos que essa verdade se refere ao próprio Cristo Jesus e às leis de santidade, e às leis e os mandamentos. Ou seja, quem vive em Cristo Jesus, essas pessoas vivem em amor, em Cristo. Elas se entregam por completo a Ele. E dessa maneira nós vemos que quando João está citando essas questões, é para relembrar, para que os irmãos entendam que a verdade é Cristo Jesus. E precisamos amar uns aos outros. Isso é amar na verdade. Ou seja, viver em comunhão com Cristo, viver em comunhão com a igreja, nos traz o entendimento de que alguém que é realmente filho de Deus, ele anda em comunhão com seus irmãos. Esta pessoa, ela ama os seus irmãos na verdade, ou seja, quando nós tratamos da questão do pecado, quando esse irmão sabe que o seu irmão está em pecado, ele ora para que ele seja liberto deste pecado e tenta o ajudar da maneira possível. Porque Cristo Jesus é quem faz o que é necessário sobre as nossas vidas. Mas nós, como filhos, como irmãos, precisamos ajudar uns aos outros. Então João está aqui trazendo essas questões muito importantes. Então já no verso 4 ele vai dizer que se alegra muito por encontrar irmãos fiéis, irmãos que amam seu próximo, irmãos que amam a verdade, porque se amam a verdade, porque Cristo os amou e o amor de Deus está neles. Então eles amam seu próximo, porque amam a verdade, que é Cristo Jesus. Nisso podemos entender que há uma grande conexão quando um filho de Deus vive completamente dependente de Cristo Jesus. Ele vive na verdade. Os verdadeiros filhos de Deus são transparentes quanto à sua vida. Eles pregam um evangelho sólido. Um evangelho onde tem base a palavra de Deus. Onde ele explica aquilo que o autor quer dizer. Então aqui nos seguintes versículos, ele vai dizer já no verso 5. E agora, Senhora, pode referir-se a nós, a igreja, não escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros.
E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Aqui está a base para o que eu estou tentando explicar a vós. Aleluia! Então ele vai prosseguir dizendo: este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis em quem, meus irmãos? Na verdade, no amor, que é Cristo Jesus, o nosso Rei e Salvador. Então, nos próximos versículos, ele vai entrar em pontos importantes. Veja no verso 6, o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Esse eu já li, perdão. Verso 7, porque já muitos enganadores. Vamos prestar bem atenção nesta questão, nestes versículos posteriores, porque eles são um pouco complicados e eu espero que vós entendam o que João está tentando nos ensinar aqui. Veja, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Aqui ele está se referindo aos anticristos, a todo aquele que professa um falso evangelho, a todo aquele que professa qualquer doutrina que se distancia da sã doutrina. Por isso, João aqui avisa os cristãos daquele tempo em relação a esta questão sobre os falsos profetas naquele tempo, e também nos serve para os dias de hoje, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Ou seja, João está aqui querendo dizer que aqueles que anunciam palavras, aqueles que saem dizendo, gritando qualquer coisa e não confessam que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o nosso Salvador, a sã doutrina. Se eles não confessam estas questões, eles são falsos profetas. Eles são os anticristos. O que é anticristo? É tudo aquilo que vai contra Cristo. Ou seja, que tenta ir contra a verdade. Tenta ir contra aquilo que é sólido. Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. E nós precisamos entender isto, meus irmãos. Cristo Jesus não nos chama para viver longe dele, mas perto dele. Nós precisamos nos atentar que o centro do Evangelho é Cristo Jesus. E João lembra aos cristãos daquele tempo em relação a esta questão. Então ele vai dizer: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebemos o inteiro galardão. Ele está avisando aqui para não dar ouvidos a esses anticristos, a esses homens abomináveis, a esses homens pecaminosos e fúteis, porque negam a Cristo Jesus, porque não confessam o próprio centro do Evangelho e querem pregar o Evangelho. As boas novas é sobre Cristo Jesus, não é sobre você ou sobre mim. As boas novas é a esperança em Cristo Jesus. Não é esperança nesse ou naquele momento ou naquele outro, em prosperidade ou crescimento, mas a nossa esperança é Cristo Jesus, o Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores. Nós precisamos compreender isto, meus irmãos. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Sobre este verso 9 e 10, é importante ressaltar que os cultos naquele tempo eram feitos em casas.
Ou seja, quando ele fala em recebê-los, não está falando em você faltar com educação com essas pessoas, mas sim em não dar oportunidades para que elas falam, para que elas professem o seu falso evangelho, as suas falsas profecias, aquilo que vai contra a verdade de Cristo, para não dar oportunidade, para não dar ouvidos àqueles que vão contra a sã doutrina. E aqui João ressalta a questão daqueles que não perseveram na sã doutrina. Ou seja, ele também lembra daqueles irmãos que eu citei no último vídeo, que se afastaram porque negaram a Cristo Jesus, porque morreram espiritualmente, porque morreram e eles negam a sã doutrina que é Cristo Jesus. Então, aqueles que vão contra essas questões, está falando, não dê oportunidade, não os escute, não dê atenção a eles, porque eles não pregam a verdade. Precisamos prestar muita atenção em relação a isso, meus queridos irmãos. Então ele vai dizer, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, porque quem os dá ouvidos, dá oportunidade, é porque tem parte, é porque é cúmplice com as suas más obras, com as suas falsas profecias. Ou seja, ele está apoiando a ação do anticristo. Por isso, meus irmãos, atentais àqueles a quais vós dastes atenção, a quais vós estão acompanhando pelas redes sociais. Há muitos falsos profetas que se aparentam serem verdadeiros filhos de Deus, mas na verdade são bodes, não são ovelhas, são bodes. Então é preciso prestarmos atenção em quem ouvimos e vemos e seguimos, porque a questão dos falsos profetas, desde aquele tempo até hoje, há um grande crescimento. Então, que possamos estar com os nossos olhos abertos. Nos versos posteriores, ele vai dizer que há muita coisa a dizer a igreja, ou a esta mulher com muitos filhos. E ele não queria dizer somente por palavras escritas, mas de boca a boca, pessoalmente. Então, meus irmãos, essa carta é muito importante para as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que Cristo Jesus precisa ser o centro da nossa vida, ser o centro da nossa história. Ou seja, diante desses versos, está nos ensinando a vivermos na verdade, a vivermos em amor, a sermos cautelosos diante das nossas vidas, das nossas companhias, daqueles a quais escutamos e seguimos. Então nós precisamos ser cautelosos, vivemos em amor na sua maravilhosa e graciosa presença. Por isso, diante desta carta, entendo a seguinte questão. Não tem como você dizer que ama Cristo e viver na prática do pecado. Não tem como você dizer que anda com Cristo e andar nas trevas que se refere ao pecado. Mesmo que você lute contra o pecado, mas você não anda na prática do pecado, porque você luta, você foge do pecado e corre para a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus vos abençoe grandemente. Se você puder, deixe seu like, compartilhe e Deus vos abençoe. Graça e paz.